Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Uniara. Lembrando que os podcasts anteriores estarão disponíveis nas plataformas aí das redes sociais da Uniara e também em breve estará na TV Morada do Sol. Hoje nós vamos fazer um podcast com o professor Maurício Tadeu Frajácomo, conhecido como Piscinão em Araraquara, professor do curso de Educação Física da Uniara, coordenador do curso. Veio bater um papo com a gente aqui, vamos conversar sobre a natação. Professor, o senhor lançou esse livro aqui agora, chamado Braçadas para o Sucesso. Como eu lhe perguntei anteriormente, de modo informal, eu li o livro, né? E uma obra muito importante, porque ele traz detalhes, não é? De como se pratica um nado, né? Um nado crawl, um nado costas, enfim. E ele me pareceu ser um manual de natação muito importante para quem inicia no esporte. É isso, me conte um pouco sobre a história desse livro. Como é que você chegou até lá? Olá, agradeço muito o convite, né, pela participação. E o surgimento dessa obra foi baseado nas experiências que a gente vai adquirindo com o tempo por conta do trabalho em sala de aula, né? Então, evidentemente, nós como professores, a gente precisa todo ano estar dando uma estudada, verificando o que tem de novidade, o que a gente pode substituir no nosso conteúdo, né? E isso a gente faz rotineiramente já, né? Mas a partir de 2012 eu resolvi começar a estar registrando esses fatos. Então, quando nós nos debruçamos em cima de algumas obras, né, para estar buscando novidades, vendo o que é possível substituir, para conversar com os alunos do curso de Educação Física, a gente vai agregando conhecimento. E com essa linha de raciocínio, eu fui registrando todos esses fatos e comecei a pensar em publicar esse livro, né? E assim aconteceu. Todos os anos a gente vai atualizando e era para ser publicado em 2019, mas logo em seguida veio a pandemia, 2020, as coisas pararam, 2021, e ele acabou sendo publicado agora, né? Mas ele é um registro de fatos importantes, muitas coisas que a gente talvez pode pensar, mas é um pouco antigo. Não, mas são coisas que são preservadas até hoje. E a gente está sempre incluindo novidade, né? Que sempre tem alguns trabalhos que são mais recentes publicados, e baseado nisso que nós acabamos publicando o livro Primeiras Braçadas para o Sucesso, As Braçadas para o Sucesso. Tá certo. E professor, mas assim, a educação física ela é ampla, né? Ela tem várias vertentes. E você tem toda uma história ligada à natação. Como é que foi isso? Por que a natação? Não é? Porque assim, a natação é um esporte que eu sei, a gente acompanha, né? Ela traz muitas medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos, tem toda uma tradição. Aí a gente, ao longo dos anos, a gente criou a tradição. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que surgiu essa sua história com a natação? Como é que se desenvolveu isso? Foi com o tempo? Foi nadando nos clubes? Como é que apareceu isso? Então, essa história de natação na minha vida foi uma coisa assim muito singular, né? Inclusive, você sabe que o meu apelido é Piscinão, e isso não foi por acaso, realmente o apelido já diz muita coisa, né? Tem uma história. Quando eu era criança, né, isso logo que eu entrei no grupo escolar, 7 anos de idade, eu comecei a frequentar a ferroviária junto com a minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu. E onde é o Teatro Municipal hoje de Araraquara, era um campinho de futebol, chamado Tremendão Futebol Clube. Era um clube, tinha uma diretoria e tal. E era o local onde eu passava com a minha irmã para ir na ferroviária, né? Que a gente ia cortando, não tinha nem residência, né? No trajeto ali onde eu morava até a ferroviária. E quando eu passava pelo campinho de futebol, alguns, vem, você não vai jogar bola hoje? Eu falei, não, eu vou na piscina. Então ficou primeiro o Zé Piscina, e depois do Zé Piscina acabou sendo... Evoluiu. Foi evoluindo e virou Piscinão. E assim ficou, e a gente se adaptou com isso, e essa foi a minha história. E quando eu comecei a frequentar a ferroviária, isso meados dos anos 60, final dos anos 60,
eu logo me identifiquei com a prática da natação competitiva, achei aquilo maravilhoso, né? E aí eu logo me ingressei nas primeiras equipes de crianças da Ferroviária, e aí ia viajar, ia almoçar em restaurante, ia comer fora, então... Era diferente. Era tudo novidade, aquilo eu achei maravilhoso. E com isso ficou, e eu acabei me tornando um profissional, inicialmente auxiliando, ainda quando era um adolescente, aos 14, 15, 16 anos, auxiliando meus professores da época. E aí ficou. Eu fui estudar Educação Física em São Carlos, já trabalhando no Clube Araraquarense, e depois acabei indo embora, trabalhei em São Carlos um bom tempo. Por lá eu tive a felicidade de encontrar um nadador chamado Gustavo Borges. Sim, o campeão aí. O nadador que tem mais medalhas olímpicas, né? Tem 4 medalhas olímpicas. Depois fui para o Ceará, fiquei no Ceará um tempo, depois voltei para Campinas e, por final, em 93, eu voltei para Araraquara, onde eu tinha aberto uma academia de natação. E assim, depois, em 99, nós implantamos o curso de Educação Física aqui na Uniara, que aceitou, foi muito bacana, né? O professor Luiz Felipe abraçou a ideia com muito entusiasmo. E o curso ele está aí até hoje, né? Já está com 23 anos e muito bem avaliado, né? Nas avaliações do MEC. Nós temos um grupo bastante coeso na educação física, todos são especialistas nas suas áreas, as respectivas áreas, e assim funciona a coisa. O curso está aí, está indo muito bem, e o meu livro veio para estar abraçando toda essa ideia da educação física, e isso é um resuminho da história, da minha história. E você falou muito da Ferroviária, do Araraquarense. Em Araraquara também tinha, ou tem ainda, não sei muito bem, o Clube 22 de Agosto. Que papel tem esses clubes na formação de novos nadadores? Em Araraquara, especificamente falando. Então, especificamente falando, os clubes hoje, né, do ano 2000 para cá, o século XXI, eles tiveram um papel menor, porque tudo isso envolve investimento. E hoje os clubes eles estão muito mais preocupados no investimento social do que no investimento esportivo, né, infelizmente. Mas a coisa funciona assim. Mas, por sorte, a prefeitura ela acabou ocupando esse papel e ela tem as escolinhas de todas as modalidades em Araraquara, que são gratuitas, atende a todos os públicos. E a natação também não é diferente. Então, tem as dependências da Ferroviária, né, que tem as piscinas lá, e a prática da natação de Araraquara é feita lá na piscina da Ferroviária. Infelizmente, agora a gente está em reforma, nós estamos usando a piscina do Melusa, né? Usamos um tempo a piscina do SESI, agora estamos no Melusa, e estamos torcendo para que as obras não se atrasem, para que a gente possa estar ainda no período de verão desse ano de 2023, usando já a dependência da Ferroviária, que vai ser muito bacana. A reforma que vai ser feita, ela vai atender todas as necessidades que a gente tem. E, de um modo geral, os clubes do estado de São Paulo e do Brasil acabaram minimizando as suas atitudes, porque vai ficando caro. Sim. Né? E a necessidade maior do clube é, evidentemente, atender o associado. Então, existem muitas associações de pais, né? A PAN, que acabam formam um pool de pessoas interessadas, né, por conta dos filhos, acabam investindo algum dinheiro, né? E formam essa sociedade que acaba bancando todas as despesas dos técnicos, dos nadadores, que as taxas não são baratas, as coisas hoje são caras. Para você viajar hoje requer investimento, tem alimentação, tem hospedagem, enfim, é uma série de custos que vão se agregando que acabam se tornando significativos, né, para qualquer gestão aí de clube, de prefeitura, etc. Sim. Fagner. Esse detalhe de taxas, a gente conversando com o pessoal, outras pessoas aqui, eles falaram que até ligas independentes foram criadas justamente pelos valores cobrados.
assim facilitando os pagamentos para poder disputar os campeonatos, os melhores campeonatos do país. E na natação segue a mesma linha? Mesma linha. Existem as APANs de natação, que é a Associação de Pais de Nadadores, né? Então, hoje, por exemplo, aqui em Araraquara tem a APANARA, aquela Associação de Pais de Nadadores de Araraquara. Sim. Em São Carlos tem a APANASC, que é a Nadadora de São Carlos. Em muitos outros lugares existem essas associações de pais que contribuem com uma quantia mensal e formam ali um pool de pessoas, né, com os mesmos interesses para estar cuidando dos filhos. Sim. E com esse investimento eles acabam custeando, isso na maior parte. Agora, evidentemente, embora ainda não seja significativo, mas as empresas estão gradativamente se voltando para estar dando um outro aporte financeiro, né, para as equipes, e isso acaba ajudando bastante. E uma coisa que me incomoda muito é o seguinte: o jovem hoje mudou muito, não é? Costuma-se falar que o jovem hoje tem uma vida mais sedentária, rede social, internet, coisas do gênero. Como é que você vê que há uma ampliação do número de participantes, o número de nadadores nas categorias de base está aumentando ou está diminuindo com o passar do tempo? Então, eu acho que aí... O que você acha disso? Existe, vamos chamar assim, a iniciação de um modo geral, a iniciação na natação hoje, ela ocupou um espaço significativo, né? Sim. Porque hoje existe uma preocupação muito grande em se ensinar as crianças a nadarem. Sim. Pelo simples fato de uma sobrevivência natural. Sim. Né? Se você não souber nadar, você corre o risco de se afogar. Com certeza. Né? Seja numa piscina recreativa, seja num rio, num mar, onde você esteja usando. Então, existe esse aumento da procura para a iniciação. Sim. Mais para frente, se a gente considerar a natação pré-competitiva, por exemplo, já existe uma queda significativa. Há tempos atrás, há 15, 20, 30, 40 anos atrás, as crianças não tinham, como nós não tínhamos muitas opções de lazer, né? Então, para mim, ir na piscina e fazer parte de uma equipe de natação já era o meu uma coisa lazer. Significativa. Era significativa, lazer, né? Muito importante para a minha formação. Sim. Mas hoje não, você tem inúmeras outras opções atrativas, né? Como o celular, por exemplo. O celular hoje, em alguns momentos, ele é extremamente nocivo, né? Porque a pessoa acaba ficando olhando para aquilo horas e horas, né? E deixa ele praticar um esporte que seria muito importante para a formação dele. Então, eu posso fazer esse paralelo de o número de pessoas adolescentes que praticavam natação há 20, 30 anos atrás era maior. Sim. Eu acho que hoje tem menos adolescentes praticando a natação e esporte competitivo de um modo geral. Né? Mas eu acho que, dependendo muito do profissional que está atuando naquele setor, se você encarar aquilo como uma ação onde você vai ser responsável nos seus horários, nas suas atitudes, o pessoal acaba pegando o seu jeito, né? E isso faz com que você tenha um grupo bastante coeso. comprando a sua ideia, a sua proposta, né? Então, eu acho muito importante você procurar um lugar onde exista essa responsabilidade para que as crianças aprendam que tudo tem início, meio e fim. Disciplina. Disciplina. Você tem horário para chegar, você tem horário para terminar, você tem todos os seus compromissos. Eu acho que nós temos que... Porque o brasileiro, de um modo geral, ele é muito relapso em relação a horários, né? Sim. Então, começa por volta de 3 horas da tarde. Não é assim. O treino começa às 3, e às 3 não é 3 e 1, e nem 2 para as 3, é às 3. Então, é disciplina, né? Então, eu não sei o quanto é bom ou não, mas nós tivemos o serviço militar na época que nós aprendemos muitas responsabilidades. Sim. Né? Então, eu acho que certas atitudes acabam auxiliando na formação daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente que vai se tornar um adulto, né? E vai poder estar mudando uma realidade nossa.
Por exemplo, professor, aqui em Araraquara, por exemplo, existe alguma competição de natação no sentido de se revelar novos atletas, de se revelar nadadores profissionais? Existe uma competição, por exemplo, na categoria mirim aqui, existe na categoria infantil. Existe alguma competição na cidade ou região onde você trabalha essa rapaziada, no sentido de você formar atletas que podem ser futuros campeões? Olha, eu, como você sabe, eu atuei na natação competitiva aqui quando eu retornei para Araraquara em 93 até o ano de 2002. E depois disso, por conta das necessidades acadêmicas, a gente foi fazer pós-graduação e tudo, e acabei parando desse trabalho direto com a natação competitiva. Mas eu sempre fiz. Quando eu voltei para Araraquara, eu trabalhei no SESI, e nós tínhamos todo ano, nós chamávamos de Copa SESI, onde nós abríamos uma inscrição para todas as crianças das escolas públicas e particulares, e fazíamos um festival de natação no SESI. Nós reuníamos muitas crianças, né, porque nós visitávamos as escolas e convidávamos, e todos aqueles que apresentavam um mínimo de condição para continuar a prática da natação, nós convidávamos, fazia uma tarjetinha, né, convidando, olha, estivemos observando, você nada muito bem, gostaria de praticar natação. E com isso a gente tinha uma fila bastante grande da natação inicial, né? E com isso, evidentemente, a gente acabava trabalhando com essas crianças, né? E você acaba convidando elas para ir nas competições e tal. Então, nós tínhamos um grupo grande. Depois que eu parei, a coisa se tornou um pouco mais confusa, né? Enfim, nós retornamos agora. Em 2020, nós reiniciamos, né? Eu me aposentei e sobrou um tempinho aí, e a gente começou, né? Eu prestei concurso na prefeitura, e nós pretendemos resgatar esse processo. Então, assim que a piscina da Ferroviária estiver pronta, eu pretendo usar, inclusive, os nossos alunos da Uniara, para que eles possam fazer as suas práticas pedagógicas, os seus estágios. Claro, juntar as pontas. Isso, né? Para me ajudarem nesse processo de estar visitando as escolas, de convidar todos, sem distinção nenhuma, para estarem num determinado dia. Eu pretendo fazer 2 vezes no semestre. Num primeiro semestre, logo no início aí do reinício das aulas, né, fevereiro mais ou menos, e depois lá para agosto ou setembro, né, quando volta do segundo semestre. Para que a gente possa estar reunindo um grupo grande, a gente pode estar ofertando certificado para todas as crianças que participarem e um prêmio um pouco mais significativo para as escolas, né, 1º, 2º, 3º, 4º lugar, para que as escolas tenham essa motivação de estar orientando seus alunos para que fossem participar, né? Para que vão participar dessas competições. E aí a gente pretende estar ampliando esse processo, tá? Oferecendo essa oportunidade de toda e qualquer criança estar praticando a natação competitiva, experimentando pelo menos. Entendi. Professor, me diga uma coisa. A gente acompanha os medalhistas olímpicos, né? A gente vê as histórias de cada um, enfim. E a gente vê que o cara, para ele ganhar uma medalha olímpica, o atleta, ele precisa sair do Brasil e treinar no exterior. Eu vi vários exemplos aí, a última Olimpíada que teve, o rapaz ganhou, mas ele saiu do Brasil, ficou 4 anos treinando nos Estados Unidos, o outro treinou na Itália, o outro treinou não sei onde. Por que isso ocorre? Porque assim, a natação ela é toda específica, né? A qualidade da água tem que ser tem que ter um pH diferente, tem que ter uma construção, o nível de oxigênio da água tem que ser tal, não é? Ele acaba se tornando um esporte caro para os clubes investir. Por exemplo, você tinha aí o exemplo de alguns clubes em São Paulo. Como é que é o nome daquele clube? Esporte Clube Pinheiros. O Pinheiros, por exemplo, né? Que revela muitos atletas, mas o cara sai do Pinheiros e vai treinar no exterior. Por que isso ocorre? Eu só queria dizer o seguinte, na verdade, os atletas que estão no Pinheiros geralmente são oriundos de outros clubes pequenos, inclusive do interior do estado, muitos do interior do estado, né? Então, o grande problema, além do preço que nós já falamos, né, do custo, o maior problema que eu vejo é a questão universitária, porque o atleta olímpico, geralmente, ele é universitário.
Universitário de que idade? De 18 a 25, 26 anos, que é, digamos assim, a faixa principal que um atleta olímpico está no auge. No auge, representando seus atletas. Isso, exatamente. E o Brasil não oferece essa condição. Nós não temos hoje um lugar que permita você fazer um curso de Direito, um curso de Educação Física, um curso de Medicina, qualquer outro curso que te permita treinar regularmente como você vinha fazendo até então, quando você entra na universidade. Né? E nos Estados Unidos, eles ganham bolsa para isso. Então, praticamente, ele fica internado lá na universidade, treinando, porque ele vai ter a bolsa, e a bolsa nos Estados Unidos é muito cara, e ele vai poder estar estudando, completando o seu curso. Então, muitos atletas que nós temos hoje, e a maioria que foram atletas olímpicos aqui no Brasil, vão para lá por conta disso, por conta da sua formação. Só que isso também não é barato. Né? Você fala, não, vou para os Estados Unidos, né, porque isso custa caro. Sim, até você mostrar que você tem valor, e nesse caminho muitos foram perdidos. Porque a gente fala, não, vamos pensar no Djalma Madruga, no Gustavo Borges, no César Cielo e mais outros, né? Realmente são expressões. Sim. Mas até você chegar lá, muitos se perderam nesse caminho aí. Muitos, né? Envolveram dinheiro, requer um aporte financeiro muito grande. Então, eu acho que um dos problemas do Brasil não é a falta de competência dos técnicos brasileiros, de maneira alguma. Tá? Eu acho que o problema maior é você ter um lugar onde você possa estar cursando uma universidade. Você dá suporte ao atleta dele ter aquela formação. Perfeitamente. E dele ter a condição de viver daquilo. Há alguns anos atrás, nós tínhamos a Universidade Gama Filho. A Universidade Gama Filho tinha a equipe de natação e outras modalidades também, que davam bolsa para os atletas fazerem os respectivos cursos, né, e treinarem suas modalidades na universidade. A Universidade Gama Filho acabou já, eu não vou te precisar quantos anos tem, mas já tem mais de 20 anos que acabou a Universidade Gama Filho. E hoje nós temos a Universidade de Santa Cecília, de Santos, que é um local onde os atletas acabam tendo uma bolsa de estudo para fazer os seus respectivos cursos, e tem lá na própria universidade duas piscinas de 50 metros, com toda a infraestrutura para que ele possa estar chegando, ou pelo menos sonhando em ter uma vida olímpica. Porque não é fácil, não é qualquer um. Não, eu vou me tornar um atleta olímpico. Não. Não é, né? Não. O espaço é muito grande, a escada tem vários degraus para serem galgados um a um, e nem todo mundo consegue. Porque tem a relação das condições para ele fazer aquilo, as condições de treino. Porque assim, treinar um campeão é diferente. Difícil, né? É complicado. Até você atingir um nível internacional, já é muito difícil. Atingir um nível, o índice de participação. E o que significa o índice de participação? É um patamar mínimo para você participar de uma competição internacional. E tem sempre aquelas né? Aquelas provas né? Pré-classificação, né? Aí já é no dia do campeonato. Mas até você chegar na pré-classificação, é difícil. Você teve que obter um índice de participação. E esse índice não é fácil. Vamos pensar, um índice olímpico é dificílimo. Tanto é que, geralmente, 6 meses antes de uns Jogos Olímpicos, já tem a seletiva brasileira, que é a última chance do atleta conseguir o índice de participação, que é muito difícil. E aí, depois que ele conseguir o índice, aí ele tem outro trabalho para fazer, um trabalho muito árduo para que ele possa estar melhorando esse resultado, né, no dia olímpico. Professor, a gente tem as modalidades da natação. Você tem o nado crawl, você tem o nado costa. Qual é o nado mais difícil que tem? Por quê? Então, a princípio, sugere-se que seja o borboleta, que o nado borboleta é um nado que exige muita força, muita técnica, muita flexibilidade. E ele pode até ser, talvez, um pouco mais difícil, né? Mas nada que você, tendo habilidade para ser um atleta daquela modalidade, você não consiga fazê-lo com uma destreza natural, né?
Então eu vou dizer para você o seguinte, não existe o nado difícil, existe o nado talvez inadequado para determinadas pessoas por conta da sua formação, da sua constituição esquelética, da sua flexibilidade, da sua força, né? Da sua distribuição corporal. Você, para ter uma natação boa, você precisaria ser uma pessoa extremamente proporcional, né? Se você tiver, por exemplo, as pernas compridas e um tronco menor, o seu grau de flutuabilidade vai sofrer alguma anomalia, vai? Porque você vai mudar o seu centro de gravidade. E se você tiver um centro de gravidade bem no meio do seu corpo, você vai ter uma flutuação melhor. Né? Então, tudo é uma questão de adaptação, por isso que nós temos os 4 estilos, o borboleta, o costa, do peito, o livre. Nós temos provas rápidas de 50, de 100, de 200, provas de fundo de 1.500 e hoje até maratona. Sim, de 10, 25 quilômetros. Que a moça ganhou lá na Olimpíada, Ana Marcela. Né? Pô, nadou muito, hein? Muito, muito bom. Agora, a Ana Marcela está com 33 anos, né? E ela começou a nadar desde pequenininha, de mirim, aos 8, 9 anos. E ela tem praticamente... Toda uma história. A vida inteira ali, né? Nadando, construindo a sua trajetória, né? Eu vou dizer isso sem medo de errar. Você não consegue um resultado significativo, internacional, com menos de 10 anos de treino. Entendi. E esses 10 anos de treino são 10 anos de treino difícil. Disciplina mesmo. Né? E foco. Disciplina, foco, resultado. E eu vou não existe mágica, né, professor? Não existe mágica. O cara foi lá, ganhou. Não surgiu do nada. Né? O cara construiu aquilo, né? O que aparece, por exemplo, você vê uns Jogos Olímpicos, aí aparece lá um determinado, por exemplo, Michael Phelps. Nossa, né? Durante muito tempo, fenômeno. Durante muito tempo, né? Ele era o campeão de várias provas e tal. Agora, nem todo mundo, aliás, pouquíssimas pessoas teriam a coragem de submeter aos treinamentos que o Michael Phelps fazia. Sim. Eu estudei bastante Michael Phelps, né, para a gente poder estar conversando com os alunos. A vida do Michael Phelps era acordar 4 horas da manhã, treinar 3 períodos por dia. Ele não tinha tempo de sair, de ir em festinha. Ter uma vida social, não tinha nada disso. Tinha, era ser nadador. Então você pega só o resultado dele lá ganhando e fala, puta, esse cara é um privilegiado. Então, mas não nasceu do nada. Não. As pessoas se esquecem que não nasceu do nada, né? Não. Ele só vê o resultado ali na hora. Esquece o que tem para trás, né? O que o cara se sujeitou, o que o cara passou, né? E aí, principalmente na natação feminina nossa aqui do Brasil, nós temos aí um certo preconceito em relação ao corpo masculinizado, essas coisas, né? Que hoje está caindo, né? Graças a Deus está caindo um pouquinho, mas as meninas tinham que ser toda bonitinha, toda, né? Então, é difícil, porque você pega aí as nadadoras americanas, as nadadoras russas, europeias de um modo geral, você vê que não é fácil para elas. Elas têm uma vida difícil. E aqui no Brasil, quando a menina chega aí com uns 13, 14 anos, ela já começa a mudar, de um modo geral, o seu foco de treinamento. Entendi. Então acaba querendo sair mais com as coleguinhas, tem as festinhas de fim de semana e tal. Se perdeu. E isso acaba indo contra um princípio de você fazer um bom treinamento para chegar na idade adulta, vamos pensar, 20 anos, e você conseguir um resultado internacional. Então esse é um dos grandes problemas, né, da natação brasileira. Então você falou assim que... então assim, cada um tem um biotipo, cada atleta tem um biotipo que dá e cabe a ele, olha, você é melhor, você vai ser melhor fazer o nado borboleta. Você é melhor fazer o nado livre. Então você tem todo um estudo, né, personificado ali do sujeito, ou do homem ou da mulher, enfim, né, onde ele se enquadra no sentido, a sua massa corporal é tanto, o seu estilo é tanto, você tem uma distribuição assim, 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 você se encaixa melhor nesse perfil de prova. É isso, professor? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o professor que está trabalhando com aquela criança lá de 4, 5, 6 anos de idade, ele já pode estar encaminhando, né, essa criança aí para ele ter uma base do que ele vai fazer, né? Apesar de que
até aos 11, 12 anos, que entra a criança na puberdade, né, na adolescência, você pode ter inúmeras mudanças, principalmente na natação feminina. Então, o importante é você estar trabalhando de um modo geral com todas as opções para que você chegue nessa faixa etária aí, você começa a estar especializando. Então, é um erro você talvez especializar uma criança muito jovem, porque o corpo dele vai sofrer algumas transformações, né? Sim, sim. Então, você pode estar acelerando um processo. E ele vai se adaptando depois a novas provas, porque o corpo vai mudando e ele pode ser encaixado em vários tipos de provas. Né? No meu livro eu falo que as opções seriam você trabalhar os 4 estilos, que é a prova de medley, para todas as faixas etárias. E as provas de meio fundo, que seriam de 400 metros, por exemplo. Sim. Porque aí fica mais fácil você ajustar quando ele pegar os seus 13, 14 anos, que já começa a especializar para determinadas provas, seja de 50, de 100, de 1.500, né? De borboleta, de costa, de peito, de medley. Porque fica mais fácil você ajustar do que se você pegar uma criança aí de 10, 11 anos e já especificar para uma determinada prova. Entendi. E assim, você tocou num ponto importante, né? Que é a alimentação. A alimentação para um atleta da natação ela é fundamental. Lógico que ela é para todos os esportes, enfim. Mas a natação ela tem um componente diferenciado, né, professor? Tem. Então, hoje você tem uma equipe multidisciplinar, né, que trabalha com o grupo, de um modo geral. A alimentação cabe a um nutricionista, né, que está orientando, que está indicando o que é melhor, o que não deve ser consumido, porque hoje nós temos muita porcaria, né, que se come. E um detalhe, as porcarias, elas são as mais gostosas. Né? Então, pega aí determinadas bebidas refrigerantes, né, que é puro açúcar, determinadas balas. Enfim. Falando nisso, professor, você toma uma balinha? Não, obrigado. Não tem uns dadinhos aqui também, tem umas balinhas, eu vou chupar uma balinha. Então, hoje o mais gostoso é o pior. Né? O bom é você fazer uso de fruta, fazer uso de um suco natural, não esses concentrados, comer coisa que não vai te sobrecarregar. Enfim, eu acho que se você puder ter um nutricionista, um fisioterapeuta do esporte que pode estar te dando todo o suporte para você não causar nenhuma lesão no seu atleta, principalmente nos adolescentes, né? Você vai estar talvez um passinho na frente dos outros colegas. Então, é um trabalho multidisciplinar, sem dúvida. Sem dúvida. E isso encarece um pouco a prática do esporte, né, professor? Porque para você manter uma equipe multidisciplinar, você tem um nutricionista, você tem um físico, você tem um professor, né? Isso deixa o esporte um pouco mais encarecido, entre aspas. Né? Aqui em Araraquara, por exemplo, a Fundesporte contratou um médico, né? O Dr. Guido. Dr. Guido, conheço. Ele foi aluno nosso aqui do curso de Educação Física também. Sim. E ele é um médico de esporte de Araraquara. Então, qualquer problema que você tenha, você pode recorrer, né, a Fundesporte, que o seu atleta vai ser devidamente assistido. Nós temos, no meu caso em particular, a minha esposa ela é nutricionista também, Sim. Trabalha aqui conosco, e ela me dá um suporte, né? Por estar, digamos assim, indiretamente relacionado, então ela me dá um suporte. E a gente vai tentando de todas as maneiras, porque nós estamos numa cidade pequena, onde a condição financeira talvez não seja das melhores, então a gente tem tentado, né, no que é possível, e tem dado certo. Nós temos aí uma atleta da categoria de 11 anos, que é a Petizum. Ela foi campeã das 6 provas que ela nadou o mês passado, no Sudeste, ela ganhou 4. Resultado expressivo. Um resultado bastante expressivo. Agora tem o Campeonato Paulista, ela chama Marcela Martinez, e a gente espera que desses resultados vão surgindo outras pessoas, né? Porque você tem que ter um ídolo na natação. Sim. De um modo geral, qualquer esporte que você escolha, se você tiver um ídolo, fica mais fácil. É uma referência.
Então, a gente espera que a Marcela se torne esse ídolo e junto com ela acabam aparecendo outras e né, assim... que vai puxando, né? Porque, na verdade, uma coisa leva a outra, né? Você vai... Na verdade, você funciona como um espelho, na verdade. Né? Corretamente. Antigamente tinha uns... Antigamente é modo de dizer, né? Em Mococa tinha uns campeonatos de natação expressivos. Era nacionalmente, não tinha? Nós temos 2 torneios em Mococa que são referências, né? Um no estado de São Paulo e um no Brasil. O no estado de São Paulo é o Quimolo. Quimolo é uma homenagem ao antigo técnico de Mococa, né? Que era chamava Joaquim José Molo. E ficou, então, em homenagem a ele, o Quimolo. E também tem o Chico Piscina, que é também de Mococa. Chico Piscina foi uma pessoa que construiu o clube de Mococa. Né? Na década de 40 e 50, ele construiu um clube lá, que está muito bonito, por sinal, hoje. E esse campeonato é a seleção de cada estado do Brasil. É um campeonato brasileiro das seleções. Sim. E vem, inclusive, clubes da América do Sul, seleção uruguaia, seleção argentina, né? Que participam desse campeonato. Então, são 2 competições muito expressivas, né? No setor nacional do Brasil. Muito interessante. E aí apareceram os principais atletas do Brasil, passaram no Chico Piscina. A grande maioria. Você pega os nadadores hoje de seleção olímpica brasileira, muitos ainda contam com recordes de campeonatos, né, como o Quimolo e no Chico Piscina, que então passaram por isso. E esses torneios, eles são petis infanto-juvenil, até 16 anos de idade. Então, preparando a molecada, a garotada para estar representando o Brasil. Exatamente. E então, como é que você vê o futuro da natação em Araraquara, a médio e longo prazo? Então, eu acho que nós que estamos na frente da natação hoje, né? Eu comecei aí em 2021 praticamente, nós somos bastante entusiasmados, né, com a natação, por conta do meu histórico, por conta de todas essas condições. A gente espera que a gente tenha condições mínimas para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho. Como nós já comentamos aqui, é um trabalho bastante árduo, você precisa de muita dedicação, você precisa ter crianças para estar praticando e para se tornar uma certa tradição. Né? Porque nós já tivemos, em outras ocasiões, muitos bons nadadores aqui na Araraquara que já se foram. Né? E essas crianças de hoje acabam nem conhecendo esses ex-nadadores de Araraquara. Então, o que faltou, talvez, aí foram a continuidade dessa escada que foi do início, de repente ela para, depois vai mais um pouquinho, para. Então, se você tiver uma condição para que a gente possa estar continuando, eu passarei. Né? Porque já não sou mais tão jovem. Mas a gente espera que alguém que venha no meu lugar possa dar continuidade ao trabalho para que torne uma tradição. Por exemplo, como a equipe de basquete de Franca. Sim. Franca, já há muito tempo... Mais de 40 anos. Então, muito tempo tem. Então, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Você tem gerações que... Você vai formando gerações, né? Isso, exatamente. Então, a nossa preocupação é que esse trabalho não seja interrompido para que a gente possa estar, os nossos filhos, os nossos netos, usufruindo. Então, por isso que eu te perguntei aquela hora lá atrás sobre os clubes, né? Porque há um tempo atrás, a natação ela ficava restrita a quem era sócio do clube. E você criava, mais ou menos, uma certa elitização da natação. Quem pratica natação é rico. Na verdade, em tese, é isso. Né? Então, era o sócio do Araraquarense, era o sócio do Náutico, sócio do 22 de agosto, e tinha os clubes, né? Quer dizer, na verdade, você acha que a gente precisa popularizar mais a natação para a gente poder ter novos adeptos da natação e criar novos campeões? Olha, quanto mais popularizada tiver a natação, maior é o leque de opções que você vai ter. Né? Então, você vai ter maior número para estar dando oportunidade para que essas crianças... Você cria uma quantidade de pessoas que te dá a margem para dizer, não, eu posso trabalhar com isso. Né? Amplitude. Né? O difícil é você ter meia dúzia de nadadores e dessa meia dúzia você ter que transformar esses 6 em nadadores. Aí é difícil. Se você tiver uma opção que você possa estar escolhendo, né,
escolhendo não, dando oportunidade a mais pessoas de Sim. praticarem e eventualmente estar se revelando como nadadores, você vai ter, evidentemente, mais atletas. Então, eu acho que em Araraquara, de um modo geral, a equipe ela é subsidiada pela Fundesporte. Pela Fundesporte. Então, a Fundesporte ela é aberta para todos os que tiverem interesse em praticar natação, e isso vai fazer com que seja mais popularizado. E a gente espera que isso, daqui a algum tempo, torne uma natação com possibilidade de qualquer um que queira se transformar em nadador, vai ter oportunidade. Tá. Uma outra questão que eu acho assim importante, assim, você como professor de educação física, tem toda a história aí ligada, né, especificamente à natação, mas é um professor de educação física. Até que ponto a educação física hoje, dada na escola pública, é capaz de fornecer informações suficientes para que um determinado aluno possa se interessar pela natação? É possível isso? Ou seja, você acha que hoje um professor de educação física que dá aula numa escola pública, seja ela estadual, seja ela municipal, ele fala sobre a natação para esses alunos? Ou é só o seguinte, rapaziada, aqui tá a bola do vôlei, aqui tá a bola do basquete, aqui tá a bola do futsal, porque tem a quadra lá, é mais fácil, o cara joga a bola lá e vamos fazer um trabalho em cima disso, e aí você populariza mais o vôlei, o basquete, o futebol, e a natação e os outros esportes vão ficando de lado. Até que ponto isso influencia no desenvolvimento de uma criança, no interesse de um determinado esporte? Olha, você tocou num ponto interessante. Tá? Eu, como você sabe, eu já fui professor da rede estadual durante 35 anos, né? Me aposentei. E eu tentei porque eu trabalhei numa escola muito próxima da Ferroviária. Sim. Me aposentei em 2017. E a minha ideia seria, nas minhas aulas de educação física, levar essas crianças da escola onde eu trabalhava, que era ali, a escola João Manuel, em frente à Ferroviária. Ali na Fonte Luminosa, ali em frente ao pouco estádio. Mais de um quarteirão Só atravessar a rua ali. Só atravessar a rua. E eu não consegui. Eu não consegui levar porque tem uma série de empecilhos. Por exemplo, você sair com um grupo de crianças da escola e ir para um outro lugar. É arriscado. Primeiro você tem que ter autorização de todos os pais. Né? Aí você tem que ter, além do professor, outras pessoas para estarem te ajudando. Então, tudo isso se tornou inviável. Entendi. Né? Tudo se tornou inviável. Agora, de um modo geral, a escola, em particular, ela não tem piscina. Você Sim. consegue me apontar quantas escolas no Brasil que tem uma piscina disponível para você estar trabalhando com os seus alunos? Ah, muito difícil. Dificílimo. Quase nenhuma tem. Primeiro que... Eu acho, né? Sei, com muito trabalho você consegue construir uma quadra. Sim. Você fala, não, eu teria que ter uma quadra mais uma piscina. Fica quase impossível. Então, a escola, de um modo geral, ela tem, se não quase nenhuma influência para que a gente possa trabalhar a natação de um modo geral. Sim, nenhuma. Sim. Então, o que acontece? Nós temos que ter pessoas interessadas em natação que vão à escola motivar essas crianças, desses alunos aí, a frequentarem a natação onde seja dada, seja num clube, seja na prefeitura, para que essas crianças vão até lá para que você possa estar trabalhando com elas, porque não tem essa interação escola-piscina. Entendi. Não tem. Não existe essa interação. Aqui no Brasil, não. Você falar fora do Brasil é outra conversa. Né? Porque a piscina fora do Brasil tem as escolas, tem a piscina dentro da ensino fundamental, do ensino médio. Né? Então, aí é diferente. Mas aqui no Brasil nós não temos. Sim, pouquíssimas, sim. Né? Como nós falamos já, a Gama Filho teve, né? Até o final dos anos... começou o ano 2000, praticamente extinguiu a Gama Filho. Certo. E me diga uma coisa, professor. A gente percebeu, a partir dos anos 90 para cá, se popularizou a piscina em casa. Então, hoje, mais pessoas têm piscinas em suas casas. Isso o número de empresas que vendem piscinas aumentou, as empresas, o número aumentou, enfim. Até que ponto isso é benéfico para a natação e até que ponto isso não é? Porque assim, uma coisa é a piscina do lazer ali, mas o sujeito ele começa a praticar a natação muitas vezes por causa do lazer. Então a mãe foi lá, colocou uma piscina em casa, o cara pegou gosto
Até que ponto você vê que isso influencia, se isso tem alguma influência no desenvolvimento de algum atleta, ou no interesse dele se interessar, no interesse do sujeito se interessar por uma natação mais competitiva ou da prática do esporte? Olha, eu vou te responder sem medo de errar. Eu acho que nenhuma. Nenhuma influência. Porque a piscina de Crada geralmente é uma piscina de recreação. Sim. Poucas pessoas têm uma piscina com dimensões adequadas para que ele pratique natação. Geralmente é uma piscina oval, circular, enfim, qualquer desenho que eles achem bonito, né? Sim, que uma pessoa sim. pode fazer na sua casa para estar enfeitando a sua casa, mas que vai se tornar um mero lazer. Um adorno, né? É um adorno, exato. É um enfeite da casa. Enfeite da casa, né? Então isso acaba não tendo uma ligação direta com a prática da natação em si. Hoje nós temos academias, né? Onde a grande maioria das pessoas acabam procurando para que matricular o seu filho, para que ele aprenda a nadar. Talvez daí consiga estar aproximando um pouco mais da prática competitiva. Só que tem o seguinte, quando você coloca o seu filho em uma academia, o interesse do proprietário é segurar o seu filho para que ele possa estar da continuidade. pagando as despesas que ele tem. Sim, né? sim. Então, é difícil você pegar uma academia que, de 12 a 16 aulas, ensine o seu filho a nadar e indique ele para ir treinar natação em outro lugar. É difícil. Entendi, é difícil. E a gente vai pensar, de 12 a 16 aulas é uma quantidade suficiente para que você ensine alguém a nadar. Mas as academias, elas têm uma série de artifícios de fazerem planejamento, com festas, com recreação e tudo mais, que a criança acaba se cativando por aquilo. E aí ela deixa de praticar o esporte competitivo, que não é uma coisa legal, que ele vai lá e vai ter um monte de recreação, não. Ele vai ter regras. Ele vai ter regra para cumprir, ele vai ter treino para cumprir. Hora para terminar. Exatamente. E se ele não tiver essa doutrina de estar treinando com essa finalidade, ele acaba sendo excluído. Entendi. Porque senão ou você faz de um jeito, ou não dá. Ou você não faz. Ou você não faz. Né? Entendi. Então, nós temos uma perda muito grande por conta dessa, vamos dizer assim, não vou dizer indisciplina, mas essa falta de disciplina adequada para uma natação competitiva, que é difícil. Difícil, né? Né? Então, porque chega a ser espartano, né, professor? Porque você tem que comer tal coisa, você vai comer às 11, você vai treinar meio dia e meia, 1 hora, você vai treinar até às 4 horas, depois das 4 às 5 você vai fazer tal coisa, tem musculação e tem isso. Exatamente. Então, cumprir essa rotina não é fácil. Por isso que muitos acabam começando e acabam parando, porque eles não têm esse brio de ser atleta. Para você ter essa vontade de ser atleta, você tem que ter sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Se você tiver sangue nos olhos, você vai ser um atleta. Se você não tiver, você vai acabar em algum momento parando. Entendi. Wagner? Hoje aqui em Araraquara, a gente tem para-atletas com índice olímpico. No caso, o Alex é um deles. A gente muitas vezes vê o esporte paralímpico mais forte do que o normal, se assim a gente pode dizer. Não, eu não concordo com essa sua colocação, porque não é que é mais forte, ele talvez seja menos competitivo. Né? Nós temos muito mais candidatos hoje para participarem de uma competição olímpica tradicional do que como para-atleta. Nós temos hoje para-atletas aí excepcionais, que trazem medalhas e tal, mas ainda continua sendo... Muito pequeno, restrito. São poucos atletas. Né? O Alex foi aluno nosso aqui, foi um brilhante aluno, ele é deficiente visual, né? E ele não conseguiu o índice olímpico ainda. Ele está em seleção brasileira, ele participa de alguns eventos, mas ainda não olímpicos. E o Alex, ele treina regularmente tudo, mas a disputa entre os deficientes visuais, são pouquíssimos que participam, entendeu? Então, vamos falar, é claro que não vamos tirar todo o mérito do Alex, sim, né? claro, mas claro. É uma disputa
com muito menos participantes do que é como, por exemplo, uma prova de Master. Sim. Nós temos a divisão da faixa etária dos Masters a partir dos 20 anos de idade, de 20 a 25, de 25 a 30 e assim por diante, até 100 anos. Sim. Né? Só que, a partir de um determinado momento, o número de participantes começa a estar reduzido. A partir de 70 anos, são pouquíssimos. Uhum. Né? Então, 80, 90, começa a ter muito menos. Então, não dá para comparar um esporte olímpico com um paralímpico. Nem com um Master. São coisas distintas. Né? Ok. Ô, professor, eu vou falar de um tema chato agora, né? E o doping na natação? Porque assim, teve uma atleta aí recentemente, eu não me lembro agora, não me recordo agora o nome dela, que teve envolvido com um esquema aí de doping, foi pega, foi punida, parece que ficou um tempo sem poder competir. O doping na natação, ele é diferente do doping em outras modalidades? Por exemplo, o uso de hormônio, o uso de medicamento. Como é que funciona isso? O que você tem a dizer sobre isso, professor? Olha, não dá para generalizar, mas eu acho que vai ser mais ou menos uma corrida de gato e rato. Né? Nós vamos ter sempre atletas tentando mascarar uma situação e os fiscais tentando achar o que foi mascarado. Eu acho que, de um modo geral, vai ser mais ou menos essa corrida. Agora, existem casos que as pessoas acabam fazendo uso de medicamento, determinados medicamentos, por conta de necessidade médica. Tá? Eu, por exemplo, eu faço uso da bombinha para asma. Sim. E se eu não fizer a minha aspiração da bombinha de asma, eu vou ficar sem ar. Em algum momento eu vou ficar sem ar. Então é uma necessidade minha. Eu até participo de algumas competições de massa, eu estou bem menos participando, mas até participo. Agora, se me cobrarem isso, vou ter que apresentar a minha receita médica, né, e falar, olha, se não quiser que eu participe, eu não participo, mas eu preciso fazer uso disso. Com certeza, isso é uma necessidade fisiológica. Uma necessidade fisiológica minha. Então vai ser mais ou menos isso, uma corrida de briga de gato e rato. Né? Alguém tentando achar substâncias proibidas e alguém tentando burlar. Mas a natação, isso é muito corriqueiro? Não é muito corriqueiro. Eu acho que existe, evidentemente, né? Mas a fiscalização está muito ligada. Se você começa a ter resultados muito expressivos, eles vão fazer vão te testar, coleta, eles vão te testar em maior número de períodos, né? Exatamente. E aí vai muito das pessoas que trabalham com isso, né? Da seriedade que as pessoas têm, do compromisso. Porque nós temos que aprender que antes de sermos treinadores, nós somos educadores. Você vai estar preparando um ser humano para estar inserido na sociedade. E esse ser humano ele vai ter que ser útil para a sociedade. Disciplina, ele vai ter que caráter. Disciplina, caráter. Tudo que o esporte, de um modo geral, acaba te agregando. Né? Então, eu acho que se você tiver um grupo de pessoas sérias, comprometidas com a educação, dificilmente você vai ter esse aparecimento de substâncias ilícitas. Mas isso não vai deixar de ter, acontece já há muito tempo, é que de alguns anos para cá, isso se tornou mais corriqueiro, né? Porque se você se lembrar da Alemanha Oriental, quando existia, as meninas da Alemanha Oriental, elas eram trabalhadas em laboratório. Sim. A Rússia agora, recentemente, também teve um problema grave. Até foi, se eu não me engano, elas foram banidas dos Jogos Olímpicos, não foi isso? Eles entraram com o nome de Comitê Olímpico Russo. Sim. Não era o país Rússia. Eles fizeram mudar alguma coisa. Entendi. Porque, veja bem, a pessoa que conquista um título olímpico, se ela souber administrar esse título, ela vai poder se sobreviver daquilo. Entendi. Né? Ela vai poder, através de palestras, de patrocinadores, acabar fazendo a sua vida em função daquilo. Então, existe esse potencial, né? Eu vou fazer qualquer coisa para eu poder, né, me cuidar em cima disso. Mas é uma corrida de gato e rato. Conversamos aqui com o Maurício Tadeu Fra Giacomo,
lançou agora Braçadas para a Natação, Braçadas para o Sucesso. Professor, fala mais sobre a sua obra aqui, onde é que acha, quem se interessar pode procurar com quem? Olha, essa obra ela é da editora Apres, né, uma editora do Paraná, e ela que aceitou com muito carinho, né, tudo que eu mandei. E é uma obra que você vai poder encontrar desde da necessidade de você aprender a nadar por conta da sua segurança. Então nós temos a importância da natação, fatos históricos relevantes da natação, né, no mundo de um modo geral, no Brasil, propriedades da água, propriedades físicas da água, como densidade, viscosidade, pressão hidrostática, empuxo, turbulência, tudo que nós trabalhamos nos fundamentos da natação no curso de Educação Física aqui da Uniara. Planejamento e programação de iniciação à natação, né? Como você planeja toda a parte inicial para que você aprenda a nadar com segurança. Nós temos um parágrafo importante, aliás, um parágrafo não, um capítulo importante sobre a natação de bebês, né? Depois nós entramos em aperfeiçoamento de natação, que já é a pessoa que já aprendeu a nadar e vai em busca da técnica da natação. Depois a gente entra nos exercícios corretivos, que são exercícios que você pode estar fazendo uso para que você possa melhorar o seu nado, os seus estilos. Depois tem algumas regras da natação, que é importante para que as pessoas que trabalharem com natação possam estar orientando os seus alunos. Depois a gente fala sobre a iniciação ao treinamento, que já é para quem pretende fazer uso da natação competitiva. Depois tem algumas particularidades da natação feminina, como menstruação e gravidez. E exemplos de ciclos de treinamento de natação, para que aquelas pessoas que talvez gostem de nadar e não tenham um centro de natação possam estar se orientando com esses exemplos que a gente deu aí e estar cumprindo a sua trajetória aí na natação. Né? Onde pode adquirir? Então, você tem na editora Apres, né? Se você colocar no Google, com certeza você vai encontrar. E nos livros aqui, Editora e Livraria Apres Limitada, Avenida Manuel Ribas, 2265. Santa Felicidade, Curitiba. Grande Curitiba. Pô, eu ia almoçar num restaurante bom lá, hein? Morei 12 anos lá. Curitiba é uma excelente cidade. Uma cidade maravilhosa. Pô. Eu gosto daquele friozinho lá de Curitiba. Meus 2 meninos nasceram lá. Ai, que Tenho beleza. um carinho enorme por lá. Professor Piscinão, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui. Em nome do podcast da Uniara, a gente agradece. Muito obrigado por esse bate-papo. Espero que a natação brasileira deslanche aí, a gente consiga revelar novos atletas e futuros campeões. Grande abraço mais uma vez e muito obrigado pela presença. Tá, quem agradece sou eu, do fundo do coração. E nós estamos aqui na Uniara, à disposição de qualquer pessoa que se interesse por qualquer particularidade da natação. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Valeu.